Então, vamos lá. Vamos começar, então, a nossa aula de hoje. Deixa eu ver se eu já consigo colocar aqui o nosso slide. Pessoal, todo mundo enxergando o slide? Conseguindo ver direitinho? Tudo certo? Tá sim, professor. Querido, obrigado. Então, vamos lá. Vamos começar a nossa aula. Na verdade, a gente está começando também o último módulo da nossa disciplina, né? Então, esse último módulo eu acho muito interessante, porque ele vai resgatar vários conhecimentos que nós vimos nos módulos anteriores, e muito daquilo que a gente vai colocar aqui, agora a gente já tem a base científica para poder concordar ou não com aquilo que está colocado, tá certo? Então, nesse momento, a gente vai falar um pouquinho sobre a legislação brasileira para a produção de alimentos, tá certo? Ela vem acrescentar uma legislação que é a brasileira para a produção de alimentos, tá certo? Então, ela repete todos os artigos da legislação brasileira, que é a RDC 216 de 2004, tá? Então, é uma legislação nacional, e ela repete, então, quer dizer, ela corrobora com tudo aquilo que está lá na legislação brasileira e acrescenta mais algumas exigências, tá certo? Por isso a gente está trabalhando com a Instrução Normativa 16 de 2017 da Visa-DF, tá bom? Então lembrem que existe uma legislação brasileira, que é a RDC 216 de 2004. Tudo aquilo que nós falarmos aqui está de acordo com ela, tá certo? E a gente acrescenta mais um pouco, colocando a Instrução Normativa 16, que é do Distrito Federal. Portanto, se você for trabalhar fora do Distrito Federal, se no seu município, se na sua região não tiver uma legislação específica, você seguirá a RDC 216 de 2004, tá certo? Então, como nós estamos no Distrito Federal e o Distrito Federal tem essa legislação complementar, nós, então, apresentamos a legislação complementar, tá bom? Mas na apresentação do professor, o professor vai falando, ó, essa aqui é nacional, isso aqui é uma exigência só do DF. A gente vai fazendo isso, tá bom? Dito isso, vamos ao que interessa. Vamos conhecer, então, quais são os requisitos obrigatórios para que a gente possa produzir alimentos de forma adequada dentro do Distrito Federal, dentro de Brasília, né, e das regiões administrativas que contemplam o Distrito Federal. Então, vamos lá. Então, lembrando, essa legislação é a Instrução Normativa 16 de 2017. Ok? Vamos lá, que ela é bastante extensa, e o professor colocou as partes que eu achava mais importante, né? Portanto, 90% da legislação está aí, as partes mais importantes para que a gente possa ler juntos, tá? E aí fazer um comentário e dizer se essa é uma exigência só do Distrito Federal ou se é uma exigência nacional, tá bom? A gente, então, como eu já falei, vamos seguir com essa orientação. Então, logo no começo dessa legislação, você tem um objetivo. Para que ela serve, né? E aí, o professor tirou exatamente como está no texto e colocou aqui no nosso slide, tá bom? Então, esse regulamento tem como objetivo estabelecer os requisitos essenciais de boas práticas e de procedimentos operacionais padronizados para os estabelecimentos comerciais de alimentos e para os serviços de alimentação, a fim de garantir as condições higiênico-sanitárias dos alimentos, tá certo? Então, vamos lá. Esse objetivo ele é muito parecido com o objetivo da legislação nacional, né? Então, ele segue praticamente o mesmo objetivo, tá? Então, são legislações que vão ter objetivos comuns, ok? E é importante a gente dizer aqui o seguinte, quais são os estabelecimentos que são regidos por essa legislação aqui no Distrito Federal? Então, todo estabelecimento que produzir alimentos, que armazenar alimentos, que distribuir alimentos, tá certo? E que fracionar alimentos, serão esses os locais regidos, né, que serão regidos por essa legislação, tá bom? Então, vai desde padaria, padaria fraciona alimento, armazena alimento, distribui alimento, então está dentro dessa legislação, né? Supermercados, atacadões, né, que fazem um armazenamento de alimentos,
também estão dentro dessa legislação. Restaurantes comerciais, restaurantes industriais, né, restaurantes que fornecem alimentos sem cobrar, né, porque fazem parte de né, a gente chama de, são terceirizados, né, que trabalham dentro de indústrias e produzem alimentos para os funcionários dessa indústria, né, onde o objetivo desse estabelecimento não é ganhar dinheiro, também fazem parte, porque fracionam, armazenam, distribuem alimentos, tá certo? Então, todo local aqui no Distrito Federal que armazenar, distribuir, fracionar, né, alimentos, está dentro dessa legislação, faz parte dessa legislação, tá bom? E é importante a gente lembrar o seguinte, também os quiosques, né, os ambulantes, vendedores de cachorro-quente, né, pit dog, como a gente chama em Goiânia, os quiosques aqui no Distrito Federal, trailers, também fazem parte ou também são regidos por essa legislação, tá certo? Então, todo estabelecimento que seguir esse processo de armazenamento, distribuição, fornecimento e fracionamento de alimentos está dentro do âmbito dessa lei. Beleza? Isso só é diferente um pouquinho da legislação nacional, porque ela, na legislação nacional ela fala que hospitais, cozinhas dentro de hospitais não seguem essa legislação. Aqui no Distrito Federal seguem, tá? Então, no nacional, seria tudo isso que o professor falou, menos 2 estabelecimentos. A indústria de alimentos não segue isso, tem uma legislação específica, que é a 202, tá certo? De 2002, que é uma legislação específica para a indústria, e os restaurantes ou cozinhas dentro de hospitais, tá bom? Isso no nacional. Aqui em Brasília, apenas a indústria de alimentos, já que existe uma legislação específica para ela, que é a RDC 202, tá bom? De 2002. Beleza? Tranquilo? Dito isso, qualquer estabelecimento produtor de refeições, menos a indústria de alimentos, está dentro aí desse escopo de atuação e das obrigações que serão colocadas a partir de agora por essa legislação aqui no Distrito Federal. Tá bom? Então, vamos lá. Pronto. Então, vamos começar. Vamos falar do começo, tá certo? Aí, o primeiro item da legislação se estabelece e se coloca como controle e saúde dos funcionários. Então, estabelece procedimentos para a gente poder monitorar a saúde dos funcionários, controlar a saúde dos funcionários e manter a saúde dos funcionários, né? Estabelecer um ambiente favorável para gerar saúde aos funcionários, né? Então, ele diz assim, a periodicidade dos exames médicos e laboratoriais deve ser anual, mas poderá ser reduzida a critério do médico responsável pela empresa ou o médico responsável da empresa, certo? Então, o que ele está querendo colocar aqui? Ele está querendo dizer o seguinte, que a obrigatoriedade de se fazer um monitoramento da saúde dos funcionários por exames laboratoriais, ok? Então, esses exames devem ser feitos pelo menos uma vez por ano, porque ele diz que devem ser anuais, então, pelo menos uma vez por ano, ou pode ser feito em períodos menores, quando exigidos pelo médico responsável pelo trabalho, pelaquela empresa, tá certo? Isso está dentro não só da legislação nacional, mas, como a gente acabou de ler, também da nossa legislação aqui distrital. E aí é importante a gente dizer 2 coisinhas antes da gente começar a fazer qualquer tipo de observação sobre esse item. Primeira coisa, como é que se faz a responsabilidade médica sobre os funcionários de uma empresa? Então, existe uma NR, né, que é uma instrução normativa do Ministério do Trabalho, a NR7, e ela estabelece o seguinte, que empresas, né, que seguem alguns níveis, e a gente, enquanto restaurantes e toda aquela parte de produção de alimentos, está no nível 4, tá? Nível 4 dessa legislação. Então, as empresas caracterizadas como nível 4, e aí é o nosso caso, elas devem seguir, então, a seguinte orientação quanto à composição, né, do médico, quanto responsável por esses funcionários. Se a empresa tiver até 2 funcionários, então a empresa tem 2 funcionários, tá? Ela não precisa ter um médico ou uma empresa de medicina do trabalho responsável pelos seus funcionários. Você pode, então,
pedir que anualmente esses funcionários que produzem alimentos, fracionam, armazenam, distribuem alimentos, possam fazer o exame no posto de saúde. Então, o funcionário procura o posto de saúde uma vez por ano, alega ali, né, fala o que está acontecendo, eu sou um funcionário que trabalha numa cozinha e queria fazer aqui um exame, né, laboral. Queria fazer aqui um exame para saber se eu estou apto a trabalhar com a manipulação de alimentos. O médico do posto de saúde vai pedir os exames que ele achar mais adequados, tá certo? Então, fica sob a responsabilidade desse médico do posto de saúde as empresas que possuem até 2 funcionários, tá? Então, isso pode ser pequenos estabelecimentos, trailers, né? Estabelecimentos muito pequenos que possuem uma quantidade, uma carga de funcionários muito pequena. Entre 3 e 100 funcionários, você tem a obrigatoriedade de ter uma empresa de medicina do trabalho, que vai ser responsável pelos seus funcionários. Então, essa empresa vai designar um profissional e, pelo menos uma vez por ano, ou se ela achar melhor, até mais de uma vez por ano, esse seu funcionário, o manipulador de alimentos, vai procurar essa empresa e vai fazer, então, os exames laboratoriais que esta empresa ou que o médico responsável achar mais adequado, tá certo? Se você tiver acima de 101 funcionários, aí você tem a obrigatoriedade de ter um médico do trabalho responsável pela sua empresa, tá certo? Então, você tem que ter um setor de medicina do trabalho dentro da sua empresa para poder fazer esse monitoramento e controle da saúde dos funcionários. E aí vem, então, a questão. Professor, quais são os exames obrigatórios? Aí vem a seguinte questão. Não existem exames obrigatórios. Cada médico, sobre determinadas condições, sobre o seu ponto de vista, vai estabelecer quais são os exames necessários e que devem ser realizados por esses funcionários ou pelo funcionário para a adequação e atendimento dessa norma da legislação, tá certo? Então, não existe um exame obrigatório que deve ser feito por restaurantes, para manipuladores, para estabelecer a adequação desse funcionário para manipulação de alimentos. Não existe nem questão nacional, nem dentro do nosso contexto distrital. Cada médico vai estabelecer, então, qual exame deve ser feito e a periodicidade, que não deve ultrapassar 1 ano, tá certo? Então, se você pega, por exemplo, alunos que já tiveram estágio em cozinhas, você vai perceber que os exames são muito diferentes. Você tem exames que vão desde o cuprológico, que são aqueles de busca de ovos e cistos em fezes. Você tem exames de sangue que vão desde, enfim, plaquetas e se há algum tipo de contaminação. Então, são muito diferentes esses exames, porque cada médico vai estabelecer um tipo de exame que deve ser realizado. Muitas vezes, dentro da própria empresa, se não houver um protocolo, cada médico vai pedir um exame diferenciado. Então, é importante lembrar que até 2 funcionários, esses funcionários podem procurar o posto de saúde para fazer o exame. Entre 3 e 100 funcionários, é necessário que você contrate uma empresa prestadora de serviço de medicina do trabalho, que pelo menos uma vez por ano fará, então, esses exames ou pedirá, então, os exames necessários. E acima de 101 funcionários, aí você precisa, então, como o professor já falou, ter um setor de medicina do trabalho que vai ser responsável por tudo isso, vai pedir, então, os exames necessários, vai pedir, então, quais são a periodicidade e os exames necessários para que isso possa ser realizado através do monitoramento da saúde dos funcionários, mas que não deve ultrapassar essa periodicidade de 1 ano, já que a legislação estabelece assim. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, isso é uma exigência tanto nacional quanto distrital, ok? E ela segue, então, essas orientações, segue, então, esse regramento para que a gente possa, então, ter um monitoramento da saúde desses funcionários, para que a gente possa controlar a saúde deles, para que eles não sejam, então, transmissores de nenhum tipo de doença vinculada ao alimento e também tenham a sua saúde, de alguma forma, restabelecida ou sua saúde, vamos dizer assim, monitorada e controlada por esses exames. Beleza, pessoal?
Tranquilo? Então, os 2 pontos que o professor queria lembrar é que não existem exames obrigatórios, ok? E que cada estabelecimento, dependendo do número de funcionários, vai se enquadrar em uma determinada realidade, tá certo? Ou não tendo nenhuma responsabilidade de ter médico do trabalho, ou tendo a responsabilidade de contratar a empresa prestadora de serviços de medicina do trabalho, ou tendo um setor, né, de medicina do trabalho dentro da sua empresa. Beleza, galera? Tranquilo? Podemos passar? Alguma dúvida? Não? Então, essa é a primeira exigência dentro do Distrito Federal para a produção de alimentos, que você faça o controle da saúde dos seus manipuladores, para que eles não sejam nem um veículo de transmissão, nem sejam, né, de alguma forma, pelo próprio trabalho, pelas características do trabalho, seja de alguma forma afetada a sua saúde. Vamos mais um pouquinho. Ainda dentro, né, do item controle de saúde dos funcionários. Vamos ver o que a legislação estabelece. Não devem manipular alimentos os funcionários que apresentam patologias ou lesões de pele, mucosa e unhas, feridas ou cortes nas mãos e braços, infecções oculares, pulmonares ou orofaríngeas, infecções e infestações gastrointestinais agudas ou crônicas. O funcionário deverá ser encaminhado para exame médico e tratamento e afastado das atividades de manipulação de alimentos enquanto persistirem essas condições de saúde. Tá certo? Então, vamos lá, vamos por partes. Então, quando esse funcionário for manipular o alimento, quando ele for manipulador de alimentos, ele não pode ter nenhum tipo de patologia ou lesão de pele. Então, aquele funcionário que cortou o dedo, né, fazendo ali a manipulação dos alimentos, ele pode, professor, colocar um band-aid, colocar uma luva, colocar 2, 3 luvas. Ele pode fazer isso? Não. Então, qualquer funcionário que tiver um corte ou ferida na pele, ele tem que ser afastado da linha de produção. Mas, professor, se colocar um band-aid, 2 luvas, ele não vai contaminar o alimento. Sim, mas se ele botar um band-aid e 2 luvas, ele não vai deixar, então, que essa ferida cicatrize de forma adequada. Ele vai transpirar, né? Ele vai aumentar ali a região, o número de micro-organismos contaminantes, e é bem provável que essa lesão não seja, de alguma forma, curada da forma mais adequada possível. Então, pensando na saúde do manipulador e na saúde do consumidor, é importante que esse funcionário que tem algum corte ou lesão na pele, alguma patologia cutânea, ele não fique na área de produção de alimentos, ele não possa manipular alimentos enquanto esse problema não seja de alguma forma curado, não seja equacionado, tá certo? Então, ferida na mão, cortou com a faca, esse funcionário tem que ser retirado da linha de produção, para que não haja nenhum tipo de problema, nem para quem consome esse alimento, nem para o próprio manipulador. Tá certo? Tranquilo? Professor, isso acontece? Aí é que tá. Às vezes a legislação é muito boa, mas a prática e a fiscalização dessa prática deixa a desejar. Principalmente, né, a consciência e a adequação do empresário em relação à legislação. Tá certo? Então, isso não é muito comum a gente observar. Normalmente a pessoa tem uma ferida na mão ou tem algum tipo de patologia e continua na linha de produção, bota muitas luvas ali e tal, continua na linha de produção. Isso não é adequado, isso não é o que a legislação pede, mesmo sendo algo que a gente possa ver de forma corriqueira nas unidades produtoras de refeição, tá bom? Então, não é permitido. Você, como nutricionista, tem a obrigatoriedade de colocar essa legislação para acontecer, né? Para colocar ela realmente para funcionar da forma mais adequada possível. Então, feridas em mucosas, unhas, corte nas mãos, no braço, infecção ocular, o funcionário apresentou ali como é que chama? Um terçol ou conjuntivite, ele tem que ser retirado da linha de produção, tá certo? Se ele estiver tossindo, se ele tiver com algum tipo de pneumonia ou alguma inflamação do trato respiratório ou qualquer tipo de alergia, ele tem que ser retirado da linha de produção,
tá certo? Se ele tiver com algum tipo de infecção gastrointestinal, seja crônica ou aguda, ele tem que ser retirado da linha de produção, né? Tiver com diarreia, tiver com algum tipo de problema gastrointestinal, ele tem que ser retirado da linha de produção, justamente para evitar qualquer tipo de problema. Que ele não seja, como a gente já falou, já sendo repetitivo, um veículo de contaminação, ou que ele possa também piorar e agravar essa enfermidade devido à sua atividade laboral, devido ao seu trabalho. Tá certo? Enquanto persistir esse problema, esse funcionário será afastado. Assim que ele estiver curado, ele volta para a linha de produção sem problema algum. Tranquilo, pessoal? Alguma dúvida sobre essa parte da legislação? Isso é comum, tanto na legislação nacional quanto na legislação distrital, tá certo? A gente vai ter aí a mesma orientação, ok? Tranquilo? Podemos passar? Sim, professor. Beleza. Tranquilo, querida. Obrigado. Qualquer coisa pode falar assim, junto com o professor, não tem problema nenhum, não. Tá bom? Se a gente tiver alguma dúvida, levantar a mãozinha também. Então, vamos lá. Passamos agora para a higiene e segurança dos funcionários, né? Um segundo item dessa legislação. Tá? Então, ela fala o seguinte: faz parte das condições de asseio dos manipuladores de alimento o banho diário, a barba e o bigode raspados diariamente, unhas curtas, limpas, sem esmalte ou base, e é vedada a utilização de adornos, como, por exemplo, colares, amuletos, pulseiras, fitas, brincos, piercings em áreas expostas, relógio, anel, unhas, cílios postiços, alianças, entre outros. Coloca aí também o celular, tá certo? Então, o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo o seguinte: ele está falando sobre o asseio do funcionário e quais são os itens que esse funcionário não pode utilizar durante a produção de alimentos, tá? Então, vamos lá. Tomar banho diariamente. Então, todo funcionário, obrigatoriamente, por legislação nacional e distrital, antes de se apresentar ao trabalho, ele tem que estar, então, de banho tomado, para que ele possa, então, ter o melhor asseio possível para a produção de alimentos. Barba e bigode raspados. Nunca, né? Eu aqui com essa barbicha aqui, eu não posso produzir alimentos. Eu tenho que tirar para que eu possa, então, gerar a produção de alimentos. Ah, professor, mas eu vejo lá no MasterChef, o chefe de cozinha tal tem uma barba gigantesca e tal. No MasterChef, na televisão, na produção real de alimentos. Tá? Nem que você coloque máscara. Ah, mas ele botou máscara. Não, não pode. Você não pode ter bigode, você não pode ter barba, você não pode ter barbicha, você não pode ter cavanhaque, você não pode ter nada disso para produzir alimentos. Tá certo? Tudo isso tem que ser retirado durante a produção de alimentos. Unhas curtas, né, limpas, sem esmalte. Ah, professor, mas na segunda-feira, no final de semana, eu tive que sair e tal, e aí não pode. Não. Se você for produzir alimentos, você tem que tirar, não pode ter nem esmalte, nem base na unha, tá certo? É vedada a utilização de adornos, tal como colares. Você não pode utilizar, porque o colar pode arrebentar e cair no alimento. Isso gerar uma contaminação física. Amuletos, pulseiras. Esses adornos estão muito próximos do corpo, então, no calor da cozinha, eles vão ser um ambiente favorável para o desenvolvimento de micro-organismos, né? Fitas, brincos, piercings, né, que estão expostos. Então, nada disso pode ser utilizado durante a produção de alimentos, tá certo? Isso é uma legislação que cabe, e é a mesma, vamos dizer assim, texto, para nacional quanto para distrital, tá certo? Relógios, a gente não pode utilizar, anéis, né? Unhas e cílios postiços também não podem ser utilizados. E aliança, isso é muito importante. Pô, professor, mas aliança pode, né? Porque como é que a pessoa tira e depois perde, isso dá um problema danado. Não, nem aliança é permitido, tá? Então, quem for casado, antes de começar o trabalho, deve retirar a aliança e, posteriormente à atividade, deve colocá-la novamente para evitar todo e qualquer tipo de contaminação. E, como o professor falou, o celular também entra aí, tá? Então, a pessoa não deve ir para a área de produção com o celular, porque além de estragar o equipamento devido à grande umidade e à presença de fumaça e vapores de água, isso também pode gerar, obviamente, a contaminação dos alimentos. A pessoa pega no celular,
pega durante a produção de alimentos, você está, de alguma forma, gerando essa contaminação para sua mão, tá certo? Então, durante a produção de alimentos, não é permitido nenhum tipo de adorno, deve ser retirado barba, cabelos devem ser, a gente vai falar um pouquinho sobre isso mais para frente, mas os cabelos também devem ser cobertos com touca, né? E tudo isso de alguma forma para gerar a produção da forma mais segura possível, para que não hajam contaminações nem biológicas, nem físicas nesse alimento, tá bom? Vamos mais um pouquinho? Então, olha lá. Professor, Diga, querida. fica alguém nas unidades responsável por fiscalizar isso ou está mesmo só no papel também? Olha, a Anvisa, ela faz essa fiscalização, né? Ela tem servidores que fazem o monitoramento e a fiscalização. Porém, existe um profissional qualificado para tal e que é de responsabilidade desse profissional fazer a adequação higiênico-sanitária da produção de alimentos, que se chama, a gente pode até utilizar três profissionais. Um deles é o nutricionista. Então, nós, nutricionistas, apesar de sermos pagos pela empresa, né, temos vamos dizer assim, a obrigatoriedade de trabalhar na melhoria e na segurança da produção de alimentos. Então, é um nutricionista que seria, teoricamente, o responsável por essas condições, de colocar essa legislação em prática. Tá? E ele será cobrado, porque ele é o responsável técnico pela unidade. Será cobrado por quê? Pelos agentes de fiscalização, né? Que no caso seria a vigilância sanitária, e o Conselho Regional de Nutrição também. Então, nesse caso, quando existe uma visita da fiscalização, então a fiscalização chega no estabelecimento, a primeira coisa que ela vai fazer é a verificação dessas condições, né? A gente ainda está muito no comecinho, mas seria a verificação do ambiente, das condições ambientais, aonde o funcionário também faz parte. Então, ela vai observar se tem alguém com bigode, se tem alguém com barba, se está todo mundo utilizando luva, máscara nos momentos adequados, que a gente ainda vai falar um pouquinho, a condição do uniforme, né? Então, tudo isso é visto num primeiro momento. E depois é observado, então, os procedimentos, né? Que a gente também vai ver aqui se há registro ou não, que é um pouquinho mais lá para frente na nossa aula. Mas essa parte de fiscalização da higiene do funcionário, tá? É de responsabilidade do profissional nutricionista e é monitorado pelas agências de fiscalização sanitárias, tá certo? Que no caso aqui é a Vigilância Sanitária, a Anvisa, né? No caso aqui é a Visa DF, e, de forma geral, a Anvisa que estabelece essas legislações também. Então, nós precisamos saber sobre essa legislação, não só porque é uma legislação importante para a nossa área, mas é porque a gente tem que colocar tudo isso em prática quando a gente estiver trabalhando dentro de um restaurante. Somos nós, os nutricionistas, também você pode falar dos farmacêuticos e veterinários, né? São 3 classes aqui no Distrito Federal que podem fazer isso. O pessoal da farmácia, dentro de alimentos novos, que são aqueles encapsulados, pós e tudo mais, e no caso dos nutricionistas e veterinários, dentro da área de produção de alimentos. No caso dos veterinários, mais na área de armazenamento, né, e fiscalização de estabelecimentos como atacadão e supermercados. Na cozinha, nos restaurantes, o nutricionista é a pessoa mais indicada para isso, apesar desses 3 estarem habilitados para tal. Mas o nutricionista será, de forma comum, o responsável técnico por locais de produção de alimentos, que a gente chama de UPRs, Unidades Produtoras de Refeição. Tudo aquilo que o professor falou, tudo aquilo que armazena, distribui, fraciona e, enfim, e produz alimentos, tá certo? Então, o responsável natural é um profissional nutricionista. Então, é da nossa responsabilidade ser um chato em relação a tudo isso, fiscalizar tudo isso, justamente para que a empresa não seja autuada quando houver algum tipo de fiscalização. Tá certo? Então, essa carapuça tem que servir para a gente, né? Mesmo o nutricionista não sendo um profissional que vai fazer a manipulação direta dos alimentos, é importante que a gente também dê o exemplo, tá certo? Então, se eu tivesse como responsável técnico de uma cozinha, eu não acho interessante você ter uma barba, né? Seria interessante que você também seguisse essas orientações, mesmo não sendo manipulador, justamente para que você possa ter a adesão de todos os funcionários, né? Para que todo mundo possa, de alguma forma, se apresentar em condições para a produção de alimentos, certo? Então, todos aqueles requisitos e mais alguns que a gente vai ver aqui para frente são obrigatórios, tanto de forma nacional quanto de forma distrital.
E aí é importante que a gente possa, então, observar tudo isso e colocar isso em prática. Né? Se é aquele chato mesmo, que quando a pessoa está com uma barba um pouco maior, pede para a pessoa descer até o vestiário e fazer a barba, né? Se a pessoa apresenta algum tipo de inadequação, que ele seja retirado da linha de produção, justamente para que a gente possa ter uma produção da forma mais segura possível, né? Segura dentro dos requisitos básicos de microbiologia e higiene dos alimentos. Beleza? Tranquilo? Porque nós sabemos, nós vimos isso no começo da nossa aula, né? Tipificação de micro-organismos, nós vimos que essas bactérias, né, estão presentes no nosso corpo, né, na nossa pele, quando elas saem desse ambiente, elas são extremamente virulentas e podem gerar intoxicações alimentares, né? Então, qualquer tipo de adorno, qualquer tipo de condição inadequada pode favorecer o crescimento desses micro-organismos. Tá? Então, esse é um cuidado que a gente tem que ter. Falando um pouquinho de uniformes, vamos lá, ó. Devem ser bem conservados, limpos e de cor clara, com troca diária e utilização somente nas dependências internas da empresa. Cabelos presos e totalmente protegidos, sapatos fechados, antiderrapantes, em boas condições de higiene e conservação. Botas de borracha para limpeza e higienização do estabelecimento, ou quando for necessário. Então, veja aí, pessoal, vamos lá, item por item. Bem conservados. Então, os uniformes devem ser bem conservados, não devem ter furos, rasgos, né? Eles devem estar, de alguma forma, íntegros para a produção de alimentos. Tá? Vamos mais um pouquinho. De cor clara. Ah, professor, mas eu acho uma doma preta tão bonita. Realmente é bonita, ela emagrece. Mas para a produção de alimentos, tanto no Distrito Federal quanto no Brasil, a gente não pode ter doma de cor escura. Doma preta, doma azul, amarela, escura. Não. Devem ser domas de cor clara. Então, cinza, o branco é o mais adequado. E outras, todas as tonalidades, numa tonalidade mais clara. Tá certo? Então, nunca preto, tá certo? Com troca diária, então a gente tem que, de alguma forma, comprovar que esse uniforme está sendo trocado de forma diária. Né? Existem algumas empresas que dão 2 tipos de uniforme para o funcionário, um que na manga está escrito segunda, quarta e sexta, e o outro terça, quinta e sábado, vamos dizer assim. E aí você, na segunda-feira, você olha, se ele tiver com o uniforme de segunda-feira, é porque, teoricamente, o de terça está sendo lavado, né? Podem ser possibilidades, né? Ou então uniformes de cores na tonalidade clara um pouco diferentes, que vão ser usados durante segunda, quarta e sexta, terças, quintas e sábados. Pode ser uma forma de você obrigar esse funcionário ou estabelecer que esse funcionário troque o seu uniforme diariamente, tá certo? É uma possibilidade. Devem ser utilizados somente nas dependências internas da empresa. Quer dizer, o cara não pode sair com essa roupa para ir ao ônibus, ao metrô, ele não pode chegar já com essa roupa, ele tem que ser realmente, ela deve ser trocada dentro, no interior da empresa, tá certo? Cabelos presos, então é obrigatório o uso de touca, né? Ou de tela para proteger os cabelos, né? E eles devem estar todos dentro da touca, né? Não pode ter uma parte para fora, como é que chama? Um topete para fora, nada disso, uma franja para fora, nada disso. Tem que estar tudo dentro da tela, né, ou da touca, totalmente protegido. Sapatos fechados, né? Então, não se fala aqui que tipo de sapato, mas eles devem ser fechados com antiderrapante, justamente para evitar que esse funcionário derrape, tenha um acidente, né, dentro da unidade. Em boas condições de higiene e conservação, limpos, isso quer dizer que eles devem estar limpos, né? Botas de borracha para limpeza e higienização do estabelecimento, quando forem necessários. Então, aqueles funcionários que trabalham mais com limpeza pesada, é importante que eles utilizem sapatos mais apropriados para isso. São as botas, né? E sapatos mais apropriados para esse tipo de atividade. Os outros funcionários não necessariamente, mas devem ser sapatos fechados e com antiderrapante. Beleza? Quem toma conta disso, professor? Vocês, nós, nutricionistas. Tá certo? Nós que estamos lá na produção de alimentos para observar tudo isso e colocar tudo isso para acontecer na prática no nosso dia a dia, ok? Vamos mais um pouquinho. Olha lá, durante a manipulação dos alimentos é vedado falar, cantar,
assobiar, tossir, espirrar, cuspir sobre os produtos, mascar goma, palito, fósforo ou similar, chupar balas, comer ou experimentar os alimentos com as mãos, tocar o corpo, coçar, alguma coisa assim, colocar o dedo no nariz, ouvido, assoar o nariz, mexer no cabelo ou pentear-se, enxugar o suor com as mãos, pano ou qualquer peça da vestimenta, fumar, tocar em maçanetas, celulares ou qualquer outro objeto alheio a essa atividade. Então, agora, com a pandemia, a gente ficou um pouco mais higiênico, né? Nós ficamos, enquanto sociedade, mais higiênicos, né? Isso é bom, mas quem produzia alimentos, os manipuladores, já tinham essa consciência, né? Então, a gente não pode produzir alimento cantando, falando com o colega do lado, né? É necessário, que a gente vai ver mais um pouco lá na frente, o uso de máscaras, justamente para evitar esse tipo de coisa. Assoviar, espirrar, né? Sobre os produtos, mascar goma, né? Chiclete, né? Na hora que você está produzindo alimento, ter um palito na boca, um fósforo, qualquer coisa assim, chupar uma bala, que isso pode gerar algum tipo de perdigoto, né? Algum tipo de saliva, comer ou experimentar alimentos na mão, né? Ou com colheres que são utilizadas sem a higienização adequada, suar o nariz, mexer no cabelo, pentear-se, enxugar o suor com qualquer parte da vestimenta, ou com pano, ou com a própria mão, né? Fumar, tocar em maçanetas, celulares e outros objetos que são alheios à produção. Tudo isso a gente sabe são possibilidades de contaminação que podem ser geradas em relação ao manipulador e ao alimento, né? Os micro-organismos estão em todos os lugares, né? Nós temos uma flora, uma microbiota própria, que, quando presente nos alimentos, vão gerar, né, substâncias tóxicas e podem gerar doenças transmitidas pelos alimentos, que a gente já viu isso. Então, esse é o grande problema que nós temos, né? Essas doenças transmitidas pelos alimentos são doenças que podem ser evitadas desde que a gente siga todas essas orientações. E quem vai acompanhar tudo isso e monitorar? O profissional nutricionista. É importante que a gente possa estabelecer procedimentos de monitoramento e fiscalização para evitar que haja contaminação do alimento. Mais importante do que a fiscalização, não ser autuado pela fiscalização, é não gerar nenhum tipo de contaminação dos alimentos na sua produção, no restaurante que você trabalha, que você é responsável técnico. Então, é importante que a gente perceba que a legislação ela vem nos ajudar a estabelecer critérios que devem ser colocados em prática na linha de produção, no momento da produção dos alimentos, tá certo? Então, o nutricionista, por ser responsável técnico, ele tem que ter muito cuidado em relação a isso. A gente deve garantir à sociedade, principalmente os clientes que consomem alimentos no nosso estabelecimento, que essas condições foram, de alguma forma, observadas e que as boas práticas de fabricação aconteceram de forma adequada durante o manuseio e processamento desses alimentos nesse estabelecimento, tá certo? Então, esse é um cuidado que todos nós temos que ter. Vamos mais um pouquinho, então? Olha lá, ainda sobre higiene e segurança dos funcionários. Devem ser afixados cartazes sobre o procedimento correto da higienização das mãos e pias. Você deve ter pias exclusivas para esse fim, instaladas estrategicamente na linha de produção e, inclusive, nos lavatórios dos banheiros e vestiários, tá certo? Então, aqui ele já faz duas obrigatoriedades. Primeiro, toda pia que você tiver na cozinha, você tem que ter pelo menos uma pia exclusiva para lavagem das mãos dentro da sua cozinha. Essa pia, como o professor falou, é exclusiva para lavagem das mãos. Ela não pode ser utilizada para lavar pano de chão ou para lavar alimentos, não. Ela deve ser exclusiva para lavagem das mãos, ponto. E nessa pia deve ter cartazes dizendo como a pessoa deve lavar as mãos, porque não é um procedimento assim tão simples, né? Vocês vão ver que é necessário que a gente faça uma série de procedimentos para fazer a higienização adequada das mãos. Então, é necessário um cartaz que faça essa obrigatoriedade, mais ainda, né, que estabeleça qual o procedimento adequado para a higienização das mãos. Isso deve acontecer nessa pia exclusiva dentro da área de produção, obrigatoriamente, e nas pias dos lavatórios, né, dos vestiários, onde o funcionário vai fazer suas necessidades, vai fazer a troca
da sua roupa, pelo uniforme, e fazer ali a higienização das mãos também após o uso dos sanitários, tá certo? Então, existe um procedimento adequado para a higienização das mãos que a gente vai ver posteriormente. Quem faz vamos dizer assim, a fiscalização disso? Profissional nutricionista. Nós temos a obrigatoriedade, a partir de agora, desde o primeiro semestre, de colocar tudo isso que a gente está vendo na legislação em prática, no dia a dia da produção de alimentos. Seja no restaurante, seja na padaria, seja no supermercado, seja em qualquer local que faça aquelas 4 atividades que o professor falou. Armazenar, distribuir, processar e armazenar, distribuir, processar e fracionar os alimentos, tá certo? Então, todas essas unidades que fazem pelo menos uma dessas tarefas é, de alguma forma, regido por essa legislação, e o nutricionista é o responsável técnico que vai fazer, então, a verificação de tudo isso que a gente está falando, tá certo? Então, essa legislação é importantíssima, ela é necessária que a gente conheça todos os seus aspectos para que a gente possa, então, fazer o nosso melhor, fazer o nosso trabalho da melhor forma possível. Beleza? Tranquilo? Então, tomem cuidado em relação a isso, moçada. Vamos mais um pouco, ainda falando sobre a higiene e segurança dos funcionários. Instruções para a higienização das mãos são os seguintes: umedecer as mãos e antebraço. Então, quando a pessoa for fazer a lavagem das mãos, seja para trocar alguma tarefa dentro da cozinha, por isso a pia exclusiva para lavagem das mãos tem essa função. Quando ele tocar em alguma coisa suja, e sempre que fizer a troca de tarefas e sempre que pegar em algo que possa ser contaminado, esse funcionário tem que fazer a higienização das mãos. No vestiário, sempre que ele entrar no vestiário, fizer alguma necessidade, ou fizer a utilização de algum produto do vestiário, antes de sair para a cozinha, ele deve fazer a higienização das mãos, seguindo essa orientação. Umedecer mãos e antebraços. Então, é importante que a gente faça, então, a lavagem, né, e faça a enxágue de mãos e antebraços. Lavar com sabonete líquido. A gente não pode usar sabonete em barra dentro da cozinha. Por quê? O sabonete ou sabão em barra, ele pode ser contaminado. A pessoa com a mão suja pega nesse sabão, ela faz a higienização, mas deixa o contaminante no sabão, né? Então, o adequado é utilizar sabonete líquido, porque só a parte que eu vou utilizar cai na minha mão, o resto fica guardado no dispositivo, no contetor, enfim, na garrafinha onde esse sabão líquido vai estar, de alguma forma, disponibilizado. Deve ser neutro e inodoro, justamente para não gerar nenhum tipo de contaminação química e nem de aroma, né? Com ação antisséptica, é necessário que a gente tenha também, além do sabão, algum tipo de agente de controle químico, normalmente antisséptico. Pode ser o álcool 70, pode ser outro tipo de agente, o cloro, por exemplo. Massagear bem as mãos e antebraços, né, entre os dedos e as unhas, por pelo menos 3 minutos. Enxaguar as mãos e antebraços e secá-los com papel toalha descartável não reciclado ou outro procedimento não contaminante. Então, a toalha para se fazer a secagem nas mãos não pode ser aquela toalha de pano, não pode ser aquela toalha de tecido, tem que ser a toalha descartável. E essa toalha descartável tem que ser aquela descartável não reciclada, porque na reciclada você pode ter contaminantes, tá certo? Ou outro procedimento não contaminante. O coletor de papel acionado sem o contato manual. O lixo, você não pode entrar em contato com o lixo, ele deve ter aquele dispositivozinho de pedal, justamente para você não precisar entrar em contato com esse lixo, tá certo? Então, olha quantas recomendações, moçada. Lavar as mãos da forma mais adequada possível, passando e massageando durante 3 minutos, né? A legislação pede assim, o massageamento e a passagem de sabão líquido nas mãos, depois o enxágue desse sabão para não haver nenhuma contaminação química por sabão, né, para agentes surfactantes. Depois você tem que fazer a secagem com papel toalha descartável, não pode ser a toalha que a gente tem na casa da gente, aquela toalha que a gente está acostumado, tem que ser uma toalha com papel descartável, tá certo? Não reciclável, não pode ser de material reciclável. E, na hora de jogar o lixo fora, tem que ser numa lixeira que tem acionamento por pedal, justamente para você evitar
colocar a mão na lixeira, colocar a mão em um local contaminado, senão não valeu nada aquilo que você fez, tá certo? E se o seu sabonete não tiver um agente de controle, no final, depois da sua mão seca, você pode utilizar, então, álcool 70. Eu acho mais adequado o álcool 70 para fazer, então, a finalização dessa higienização das mãos, tá certo? Dessa forma, você tem um padrão ouro para a limpeza das mãos, ok? Sabão líquido, álcool 70, se o seu sabão já não for com antisséptico, né? Papel toalha descartável e lixeira sem contato manual, com abertura sem contato manual. Você tem que ter lá o pedalzinho para poder fazer o acionamento dessa lixeira. Beleza, pessoal? Isso também é de responsabilidade do profissional nutricionista fazer o acompanhamento disso e o monitoramento dessas condições, tá certo? Faz parte do nosso trabalho dentro da produção de alimentos. Ok? Então, vamos lá. Tranquilo? Responsabilidade técnica e capacitação de pessoal. Já é o terceiro item da nossa legislação, a gente está caminhando, né, na legislação, e ele diz assim: o responsável técnico deve ser comprovadamente submetido a curso de capacitação em boas práticas, oferecido por instituição de ensino e qualificação profissional ou consultor com formação específica. Olha aí de novo. Então, se estabelece aqui no Distrito Federal, não por essa legislação, por mais uma legislação acessória, que o responsável técnico de cozinhas e unidades de produção de refeições no Distrito Federal seria o profissional nutricionista, o farmacêutico ou o médico veterinário, certo? Sendo o nutricionista o mais adequado para a produção de alimentos em larga escala, tá? Sendo o veterinário mais adequado para supermercados e o farmacêutico para laboratórios que produzem, né, alimentos novos ou suplementos alimentares. Ok, dito isso, então é fundamental e obrigatório que exista um responsável técnico na cozinha. Uma pessoa que será responsabilizada se esses conteúdos, né, toda essa legislação não for colocada em prática na cozinha, na produção de alimentos, no momento da produção de alimentos, tá certo? E normalmente o nutricionista é essa pessoa mais indicada, é o profissional que vai estar habilitado para colocar tudo isso que a gente está vendo em prática, tá certo? A legislação nacional também estabelece isso, porém não a obrigatoriedade do nutricionista, mas a obrigatoriedade de ter um responsável técnico dentro da cozinha, tá certo? Então, você, né, que está se formando em nutrição, poderá sim ser um responsável técnico, colocando tudo isso que a gente está vendo em prática. E essa disciplina, né, tanto a disciplina de microbiologia e higiene dos alimentos, como a disciplina também de fundamentos da nutrição e composição química dos alimentos, já possibilita você, se você for aprovado, a ser um responsável técnico de cozinhas, tá? Porque você já está capacitado para trabalhar com boas práticas de fabricação. Ok. Vou mais um pouquinho. Então, ainda sobre responsabilidade técnica, capacitação de pessoal, a gente vai ver o seguinte: os estabelecimentos comerciais de alimentos e serviços de alimentação devem possuir um programa próprio ou terceirizado de capacitação continuada de pessoal em boas práticas, mantendo-se em arquivo e registro nominal da participação dos funcionários. A referida capacitação deve ser realizada na admissão de um novo funcionário, periodicamente ou sempre que necessário. Então, o que ele está dizendo aqui? Que você tem que estabelecer na sua empresa um sistema de capacitação periódica dos funcionários, tá? Então, você deve estabelecer treinamentos periódicos sobre boas práticas dentro da sua cozinha. Você deve, então, fazer palestras, fazer workshops ou oficinas ou aulas para os funcionários, principalmente os novos, aqueles que começam a produzir o alimento, né, que estão entrando para a produção de alimentos. Esses devem, antes de começar a produzir alimentos, terem essa capacitação realizada, tá certo? Então, isso pode ser feito pela própria empresa ou ela terceiriza isso, ela paga alguém para fazer essa capacitação, né? Então, muitas empresas fazem isso, pagam profissionais de fora, né, consultores, para que esses consultores treinem os seus funcionários periodicamente sobre boas práticas de fabricação. Isso é tanto nacional quanto legislação distrital, tá certo? É obrigatório. E você ainda tem que guardar esses registros, que são os registros de participação de treinamento, de capacitação
dentro da sua empresa para quando você precisar, e quando for, né, feito algum tipo de fiscalização no local, você comprovar que os seus funcionários participam periodicamente de capacitação em boas práticas de fabricação. E que quando vão começar o trabalho, também são orientados e capacitados em boas práticas de fabricação. Normalmente quem faz isso? O profissional nutricionista. É uma área de atuação do profissional nutricionista, que pode ser tanto o profissional da própria empresa, da própria unidade que faz isso, ou terceirizado, como eu falei, um nutricionista consultor que vai lá para dar esses treinamentos e essas capacitações. Tá certo? Tranquilo? Vamos mais um pouquinho? Agora vamos falar um pouquinho sobre os visitantes, quais são as obrigatoriedades, né, e os procedimentos que os visitantes devem fazer, né, ou devem seguir durante a produção de alimentos. Então, os visitantes que no exercício de suas funções necessitem supervisionar ou fiscalizar os procedimentos de boas práticas, ou executar manutenção e instalação de equipamentos, devem utilizar rede ou gorro para proteção dos cabelos. E, quando necessário, com botas de proteção para os pés e avental fornecido pela empresa. Então, quando uma pessoa estranha a área de produção, então pode ser um fiscal da vigilância sanitária, pode ser um funcionário de manutenção para equipamentos, pode ser até mesmo o dono da empresa. Quando alguém que não é um manipulador de alimentos entra na área de produção de alimentos, ele deve seguir as boas práticas de fabricação, né? Então, é óbvio que a gente não pode exigir que ele faça barba para fazer isso, tire a sua aliança, nada disso. Mas algumas condições são fundamentais. Ele tem que estar com avental, ele tem que estar com gorro, ele tem que estar com máscara quando necessário. Quando chegar perto da produção de alimentos, ele deve estar paramentado dessa forma para evitar qualquer tipo de contaminação que possa vir a acontecer, já que ele é um indivíduo estranho àquele ambiente e pode trazer contaminações de fora para dentro dessa unidade, tá certo? Então, esse é um dos cuidados que a gente tem que ter. A gente acaba, de alguma forma, também sendo responsável por esse tipo de visitante, por esse tipo de componente, né, que está ali na área de produção. Seja para fiscalizar a nossa produção, seja para realizar algum tipo de manutenção ou algum tipo de reparo na linha de produção. Ok? Tranquilo? Boas práticas, a gente já viu, são fundamentais, a gente vai ver outras, né? E quando a gente for falar de procedimentos, é bem provável que isso já esteja na aula da semana que vem. Mas na nossa aula de hoje, a gente vai falar bastante agora, a partir de agora, sobre temperaturas, né? Sobre condições de armazenamento e recebimento, tá? E produção também. Então, a gente vai ficar falando muito sobre isso, vocês vão acabar, de alguma forma, visualizando muito aquela nossa primeira aula prática, né? Onde a gente viu o crescimento e desenvolvimento de micro-organismos por temperaturas, que já está disponível para vocês lá no mundo. Então, olha lá, recebimento e controle de mercadorias. Vamos ver quais são as práticas, né, as boas práticas para recebimento de mercadorias. Os produtos congelados devem ser recepcionados a temperatura de menos 12 graus Celsius. Então, todo produto que você comprar congelado, quando chegar na sua unidade, você tem que fazer a verificação da temperatura e ele não pode estar em temperaturas superiores a menos 12 graus Celsius, tá? Ou temperatura menor, tá? Ou conforme a recomendação do fabricante. Então, todo produto congelado que chegar na sua unidade, ele deve ser feita a verificação e anotação dessa temperatura para comprovar que você só recebe produto congelado com temperaturas iguais ou menores a 12 menos graus Celsius. Ok? Menos 12 graus Celsius. Os pescados refrigerados devem ser recepcionados a temperatura de 0 graus Celsius, ou conforme a recomendação do estabelecimento produtor. Então, produtos congelados menos 12 ou menos, e pescados refrigerados obrigatoriamente na temperatura de 0 ou menores, ou temperaturas menores, tá certo? E como é que eu faço isso, professor? Você faz a verificação por termômetro. Eu recomendo que seja o termômetro a laser, tá certo? Que é mais fácil de se fazer essa verificação. E você deve ter uma planilha com o dia, o produto e a temperatura que esse produto foi recebido, justamente para que você possa comprovar que você faz esse procedimento, que você realize esse procedimento e que você segue as recomendações da legislação, ok?
Então, sempre uma planilha de recebimento de alimentos para temperatura. E é necessário, então, que toda vez que a gente receba alimentos congelados ou refrigerados, faça a verificação dessa temperatura e anote essa temperatura e o tipo de produto e a data quando chegou o produto. As carnes refrigeradas, a gente viu peixes, agora carnes refrigeradas, portanto suínos, aves e bovinos e outros tipos, né, devem ser recepcionados a 0 até tolerância de 7 graus, então de 0 até 7 graus, ou conforme a recomendação do frigorífico produtor. Então, pescados, quando refrigerados, a 0 graus ou a menos. E carnes, as outras todas, numa tolerância entre 0 e 7 graus Celsius. Portanto, temperatura de refrigeração mesmo, tá certo? Sempre anotar a temperatura em uma planilha, em um documento, para que você possa comprovar para a legislação sanitária que você faz essa atividade corriqueiramente, periodicamente, diariamente. Os demais produtos refrigerados devem ser recepcionados a temperatura de 0 até 10 graus Celsius, ou conforme a recomendação do fabricante. Então, você tem aí uma margem de segurança que não são carnes, nem peixes, né, um pouco maior, entre 0 e 10 graus Celsius. Carnes, menos peixe, de 0 a 7, peixes, 0 graus Celsius. Tá certo? A legislação é bem rigorosa em relação a isso. Isso tem na nacional, professor? Não, isso é só da legislação distrital. Isso é um apêndice da legislação distrital, um anexo, um a mais da legislação distrital. As matérias-primas, os ingredientes, as embalagens e outros produtos devem ser armazenados em local limpo. Aí a gente já está falando de almoxarifado. Organizado e ventilado, sem receber luz solar direta, livre de entulhos, material tóxico. Armazenar separadamente dos alimentos, os materiais de limpeza, embalagens descartáveis. Então, olha aí o que ele está dizendo. Ele está dizendo o seguinte, que o seu estoque, o local onde você vai fazer o armazenamento dos alimentos para uso, deve ser um local limpo, bem ventilado e com uma luminosidade adequada, né? Esses produtos não devem receber luz solar direta e esse local deve estar livre de entulhos e materiais tóxicos, quer dizer, você não deve ter ali nada que seja estranho à produção de alimentos, né? E os alimentos devem ser separados, né, dos materiais de limpeza. Você não pode ter numa só estante material de limpeza e material alimentício. Você tem que separar esses produtos. Seria legal que você tivesse até locais diferentes para fazer essa separação. Se não, num local só, mas devidamente separado. Não só os alimentos do material de limpeza, mas também as embalagens e descartáveis devem estar separados do alimento, justamente para evitar todo e qualquer tipo de contaminação, né? É óbvio que se tiver um gotejamento de material de limpeza e cair no alimento, você tem uma contaminação química. A mesma coisa acontece se houver um extravasamento de algum tipo de alimento, cair no descartável, você tem uma contaminação química ou física do descartável, que será utilizado posteriormente. Então, o mais adequado é você fazer a separação, descartável num lado, material de limpeza no outro e alimentos no outro lado. Se você não tiver locais diferentes para fazer essa separação, que sejam feitos através de estantes diferentes. Você tem uma estante só para material de limpeza, uma estante só para descartáveis de material de embalagens e outros para alimentos de forma separada, tá certo? Sempre prezando pela limpeza do ambiente, pela luminosidade e ventilação adequada desse ambiente, justamente para evitar todo e qualquer tipo de problema, tá certo? Vamos mais um pouquinho? Ainda falando sobre armazenamento de produtos. Vamos mais um pouco. Olha lá. Fica vedado o uso de caixas de madeira nas áreas de armazenamento e produção de alimentos. Caixas de papelão devem permanecer sob refrigeração ou congelamento, se armazenadas em local e serem armazenadas em local delimitado ou num equipamento exclusivo para esse fim, não devem apresentar sinais de umidade e nem bolores. Então vamos lá, muitas informações aqui. Primeiro, caixa de madeira não pode entrar na cozinha, não pode entrar na linha de produção. Caixa de madeira, aquela caixa onde vem a uva, alguns vegetais também vêm caixa de madeira, elas devem ser retiradas o produto, colocadas em caixas plásticas, higienizáveis, laváveis, e essas caixas de madeira não podem entrar na cozinha, porque
Porque elas são de difícil higienização, né? E podem trazer ovos, cistos e principalmente ovos de insetos para dentro da cozinha. Então elas devem ser retiradas, elas não podem entrar na cozinha. Se elas chegarem no veículo de transporte desses produtos, elas devem ser retiradas da caixa de madeira e colocadas nas caixas plásticas, já previamente higienizadas e desinfetadas. Tá certo? Caixa de papelão só pode ser utilizado se você tiver um local delimitado para ele. Então, caixa de papelão não pode ficar armazenado próximo de alimento. Ou um equipamento próprio para ele. Tá certo? Então, você tem aquelas caixas de papelões, por exemplo, supermercados, né? Os produtos na caixa de papelão, pode, não tem problema nenhum, desde que você tenha um equipamento de armazenamento próprio para eles, ou eles fiquem realmente separados dos alimentos embalados em outro tipo de produto que não o papelão, tá? Ou um equipamento próprio para isso, tá? Então, um local próprio para armazenamento de caixa de papelão. Caixa de papelão, além de ter uma baixa resistência ao ataque de insetos e roedores, ele também faz o isolamento térmico, né? Então, se você coloca um produto dentro de um equipamento de refrigeração numa caixa de papelão, ele vai ter uma menor ele vai ter uma maior temperatura em relação aos produtos que estão ali armazenados, justamente pela própria condição de isolamento térmico que a caixa de papelão exerce sobre os alimentos. Então, esse alimento vai estar numa temperatura sempre maior do que aqueles que estão armazenados em caixa de papelão, devido a essa condição de isolamento térmico do papelão, né? Outra coisa, como a gente já falou, o papelão pode ser feito de material reciclável, então ele pode, em contato direto com o alimento, transmitir algum tipo de micro-organismo, já que há a possibilidade de contaminação por micro-organismos. Então, o papelão, ele deve ser armazenado, sim, pode ser armazenado, mas de forma separada dos outros alimentos ou em equipamento próprio para isso, tá certo? Então, esse é um cuidadinho que a gente tem que ter. E as embalagens de papelão devem estar em condições adequadas, sem umidade nem bolores aparentes, né? Ainda falando um pouquinho sobre armazenamento de produtos, vai lá. Os alimentos ou recipientes com alimentos não devem estar em contato direto com o piso. As matérias-primas, os ingredientes e as embalagens devem ser armazenados sobre pallets, né? Prateleiras ou estrados, né? Estando estes obrigados a manter uma distância necessária do forro, das paredes e do piso, para garantir a adequada ventilação dos produtos, né? E a apropriada limpeza, quando for o caso, e a desinfecção do local e a circulação de pessoas, né? Possibilitando a circulação de pessoas. Os pallets e prateleiras ou estrados devem ser de material limpo, resistente, impermeável e lavável. Então, vamos lá. Vamos para o começo. Os alimentos não devem estar em contato direto com o piso. Por que ele não pode estar em contato direto com o piso? Porque o piso é altamente contaminado, então pode gerar algum tipo de contaminação. Você tem que ter alguma coisa entre o piso e o alimento. E uma distância, justamente para evitar que baratas, insetos, roedores possam entrar em contato com esse alimento. Então a gente pede em torno de 30 a 40 centímetros de armazenamento do alimento mais baixo, próximo ao chão. Então, o alimento mais próximo ao chão tem que estar em torno de 30 a 40 centímetros de distância do chão. Ele também deve ter um distanciamento das paredes. Por quê? Porque se você tiver ali alguma lagartixa, algum tipo de inseto, ou até mesmo roedor, pela parede ele pode entrar em contato com o alimento. Então, a gente pede em torno de 10 centímetros de distância. Isso também para facilitar a ventilação do alimento e também a entrada, né, de possibilidade de higienização e também que haja ventilação, né, desses alimentos em relação ao ar, né? Você também tem que ter uma distância do último alimento ao forro, em torno de 60 centímetros, 60 a 65 centímetros, justamente para evitar também que algum inseto no forro possa entrar em contato direto com o alimento. Então, de 30 a 40 centímetros do chão, de 15 a 10 centímetros da parede e de 60 centímetros de distância entre o último alimento e o teto, tá certo? Esse é um dos cuidados que a gente tem que ter. Isso ajuda ventilação do produto, ajuda na higienização do local, os funcionários podem higienizar melhor o local, e isso também facilita na desinfecção quando é necessário, tá certo? Prateleiras, a gente fala pallets, são
tipos de prateleira, né? Pallets, prateleiras ou estrados. Estrados também são prateleiras mais rústicas, né? Mais resistentes. Todas elas devem ser de material não poroso, justamente para não criar biofilme. A gente já viu isso aqui na nossa disciplina. Então, madeira, de jeito nenhum. Ou plástico, ou algum tipo de material que torne lavável e impermeável esse material. Normalmente é o plástico, aço inox, né? São materiais mais adequados para esse tipo de armazenamento. Então, as prateleiras, pallets, estrados devem ser de material não poroso. Não pode madeira, você não pode colocar madeira nesses locais, tá certo? Então, plástico, aço inox são os mais adequados para esse tipo de procedimento. E esses afastamentos são necessários não só para a circulação de luminosidade de ar, mas também para a higienização, como a gente já falou. Os produtos reprovados na recepção ou com prazo de validade vencidos, inclusive aqueles destinados para devolução ao fornecedor, devem ser identificados e colocados em local apropriado. Então, dentro do seu estoque, você tem que ter um local específico para armazenar produtos danificados ou fora do prazo de validade ou com algum tipo de problema, tá? Que impeça que ele fique amassado, cortado, com embalagem deteriorada ou embalagem já aberta, né? Devem ficar, então, separados dos alimentos em condições adequadas. Tá? Por que não joga fora logo, professor? Se você puder jogar fora, ótimo, mas se não, por alguma razão, esses produtos podem continuar lá armazenados, mas desde que num local identificado e sinalizado para essa finalidade. Tá certo? Produtos vencidos, produtos amassados, danificados, com embalagem degradada ou aberta, ou com algum tipo de bolor, fungo ou ferrugem, devem ser colocados, então, em local separado do armazenamento dos produtos adequados. E identificados, né? Produto não conforme, o produto fora do prazo de validade, deve ter ali algum tipo de identificação. Deve haver um procedimento de monitoramento e retirada diária da área de exposição à venda dos produtos com prazo de validade expirados ou produtos com embalagens danificadas. Então, é necessário que você diariamente faça essa verificação. Se for um supermercado, geral, né, nos produtos expostos e nos produtos armazenados. Se for uma cozinha, nos produtos armazenados. Diariamente deve ser feita uma fiscalização, um monitoramento, para que a gente possa identificar produtos fora do prazo de validade, produtos danificados ou produtos que apresentem algum tipo de problema, tá? Então, eles devem ser retirados da linha de produção justamente para não serem utilizados, seja no supermercado, na padaria, seja no restaurante também, tá certo? Ainda sobre armazenamento de produtos, matérias-primas e ingredientes que sofrerem fracionamentos e forem transferidas de sua embalagem original devem ser manipulados com auxílio exclusivo e acondicionados em recipientes adequados, identificados com rótulo original ou através de etiqueta contendo o nome do produto, o prazo de validade, a data de transferência e o fracionamento. Então, pessoal, prestem bastante atenção agora no que o professor vai falar. Normalmente, na nossa casa, quando a gente usa uma farinha de trigo e a gente não usa ela integralmente, a gente deixa ela metade, o que a gente faz? A gente pega a embalagem, dobra um pouquinho, muitas vezes você pega um prendedor de roupa, coloca ali e guarda no seu armário, não é isso? Na nossa casa você pode fazer isso. Mas num restaurante, numa padaria, enfim, qualquer uma daquelas unidades que produzem alimentos que estão, né, contidas aqui nessa legislação, não podemos fazer isso. Você utilizou o produto, não foi sua totalidade, só metade ou uma parte, o que a gente tem que fazer? A gente tem que tirar o produto que sobrou daquela embalagem original e colocar numa embalagem atóxica, plástica, lavável, desinfetada, tá? Hermeticamente fechada. E ali você tem que colocar uma etiqueta com o nome do produto, farinha de trigo. O prazo de validade, você olha lá na embalagem original, dia 10 de dezembro de 2021. E a data de transferência, hoje, para que a gente possa saber qual é o produto que está dentro daquele plástico,
qual é o prazo de validade daquele produto e qual foi o dia que foi feita essa transferência, tá? Para que, se você tiver mais produtos como esse, você possa ir colocando, sempre dando preferência àquele produto mais velho, ok? Então, não é permitido que a gente guarde produtos que já foram abertos, tá? Que não foram utilizados na sua totalidade na embalagem original. A gente tem que tirar da embalagem original, guardar no recipiente plástico fechado e colocar esses dizeres de rotulagem, né? Ou de etiquetagem. Nome do produto, azeitonas, prazo de validade, que está lá na embalagem, e data de transferência ou fracionamento, o dia que ele foi para essa embalagem, tá certo? Então, não se pode fazer aquilo que a gente faz na nossa casa, pegar o produto que não foi utilizado na sua totalidade e guardar na embalagem original. Não! Você tem que retirar e colocar numa embalagem limpa, tóxica, hermeticamente fechada, que vá ter esses dizeres aí de etiquetagem, nome, data de validade e data de fracionamento. Sempre lembrando que alguns produtos, depois que são tirados da embalagem original, perdem o prazo de validade original, né? Então, por exemplo, maionese. A maionese está lá na embalagem, dura 6 meses. Após aberto, guardar sob refrigeração e consumir até 15 dias. Então, você tem que botar um novo prazo de validade. Leite é a mesma coisa. Normalmente, todos os produtos embalados, eles têm um prazo de validade quando embalados, né? E um novo prazo de validade quando abertos. E aí, esse novo prazo de validade tem que ser, de alguma forma, querido, colocado, informado nessa nova etiqueta. Beleza? Alguma dúvida, pessoal? Todo mundo aí prestando atenção? Beleza. Vocês vão ser responsáveis por tudo isso, hein? Tem que prestar atenção e gravar tudo isso e mais do que gravar, tem que decorar tudo isso que o professor está falando, hein? Colocar isso na cabeça de vocês e naturalmente fazer isso acontecer no dia a dia. Vamos mais um pouquinho? Nenhuma dúvida? Então vamos lá. O professor vai embora. Tem muita coisa para a gente ver ainda hoje e na semana que vem sobre essa legislação. Acondicionar alimentos destinados à refrigeração em volumes que permitam o adequado resfriamento do centro geométrico do produto, quando houver necessidade de armazenar diferentes alimentos no mesmo refrigerador, aqueles prontos ao consumo devem estar dispostos nas prateleiras superiores, os pré-preparados nas prateleiras do meio e os produtos crus na prateleira inferior, separados entre si dos demais produtos. Os refrigeradores devem estar regulados para o alimento que necessita de temperatura mais baixa. Então, vamos lá, uma por vez. Quando você vai armazenar um produto, seja ele cru, semi-processado ou processado, dentro de um refrigerador, é importante que você siga algumas orientações. Quais são elas? Então, aquele produto que já está pronto, né, um produto pronto para consumo, ele deve ficar na parte superior do refrigerador. Por quê? Porque se houver algum cotejamento, você não vai ter como fazer nada com esse produto. Ele já está pronto para consumo. Então, ele deve ficar na parte de cima, evitando que haja qualquer tipo de cotejamento de outros produtos. Aqueles produtos semi-processados, que ainda vão passar por algum tipo de processamento, eles podem ficar na parte intermediária. Porque se houver algum gotejamento, você ainda tem uma parte de processamento, ele ainda vai ao fogo, ele ainda vai, de alguma forma, ter algum ponto crítico de controle onde você consegue eliminar qualquer tipo de contaminação. E os produtos crus ficam na parte de baixo. Por quê? Porque eles ainda vão passar por processamento. Então, se houver algum gotejamento, eles ainda vão, de alguma forma, serem processados, gerando a possibilidade de eliminação dessa contaminação. Então, se você tiver um bolo, uma massa de pastel e uma carne crua, elas devem ser guardadas. O bolo, que já foi processado, na parte de cima, pães, qualquer produto já processado na parte de cima, produtos semi-processados, massa de recheio, recheios, que mais? Carnes pré-cozidas devem ficar na parte intermediária do refrigerador, certo? E carnes cruas e produtos crus, como legumes, tudo isso que ainda vão passar por um processo de higienização e processamento, podem ficar na parte inferior do refrigerador, tá certo? Isso se você tiver só um refrigerador. O ideal é que você tenha um refrigerador para produtos prontos, semi-processados e produtos crus. Essa seria a forma mais adequada. Não tendo essa disponibilidade, então, você vai fazendo esse armazenamento seguindo essa orientação.
Poxa, professor, mas é muita coisa. E é para isso que serve o profissional nutricionista, justamente para que a gente possa tornar essa produção mais segura possível, gerando a garantia de segurança na produção dos alimentos naqueles locais que tem um profissional nutricionista. Então, o profissional nutricionista é para ver tudo isso, é aquela pessoa que vai colocar tudo isso para funcionar, é que vai gerar segurança na produção dos alimentos, tá certo? E o refrigerador deve ficar sob a temperatura mais adequada para o produto de exigência de temperatura mais baixa, tá certo? Então tem esse cuidadinho. Beleza? Vamos mais um pouco então? Vamos lá. Bastante coisa, né? Muitas informações. Para armazenamento de produtos, a gente já falou sobre recebimento de mercadoria, as temperaturas de recebimento. Agora nós vamos falar de temperaturas de armazenamento. Quais são as temperaturas que eu tenho que verificar lá no meu estoque, no meu armazenamento, para que eu possa fazer o armazenamento desses produtos nas condições mais adequadas, nas temperaturas e tempos mais adequados, certo? Então, olha lá, produtos congelados devem ser armazenados sob as seguintes temperaturas. Olha lá, entre menos 5 graus Celsius e 0, terão prazo de validade de até 10 dias. Então, aquele produto que tiver armazenado sob temperatura de congelamento entre menos 5 e 0, ele pode ficar sob essas condições até 10 dias. Menos 10 e menos 6, prazo de validade até 20 dias. Então, aquele produto que foi armazenado sob a temperatura de menos 10 a menos 6, ele pode ficar até 20 dias sob essas condições. Tá? Menos 11 e menos 18, pode ficar até 30 dias sobre essas condições de armazenamento. E abaixo de menos 18, até 90 dias. Então, carnes, produtos de panificação, proteínas de origem vegetal e animal, todo e qualquer tipo de produto que for congelado, se tiver entre menos 5 e 0, 10 dias. Menos 10 e menos 6, 20 dias. Menos 11 e menos 18, 30 dias. Abaixo de menos 18, 90 dias de armazenamento, tá certo? Seria o prazo de validade desses produtos congelados, né, dentro da sua unidade. Produtos refrigerados devem ser armazenados sob as seguintes temperaturas e condições. Os pescados e os produtos manipulados crus, até 2 graus Celsius, com validade de 3 dias. Os pescados pós-coccionados, até 2 graus Celsius, com validade de 1 dia. Os alimentos pós-coccionados, exceto os pescados, temperatura de até 4 graus Celsius e validade de 3 dias. Carnes bovinas, suínas e aves, entre outros, tá? E seus produtos manipulados crus em temperatura de 4 graus Celsius podem ficar nessas condições até 3 dias. Espetos mistos, bifes a rolê, carnes que foram manipuladas, né? Carnes empanadas, cruas e preparações com carne moída devem ficar a 4 graus Celsius com validade até 2 dias, tá certo? E frios e embutidos, fatiados, picados e moídos com refrigeração até 4 graus Celsius com validade de até 3 dias, ok? Caramba, professor, e agora? A gente tem que colocar essas temperaturas próximas da gente para fazer essa fiscalização. A vigilância sanitária faz esse monitoramento, mas ela espera que o responsável técnico coloque isso em prática no dia a dia. Tá? Isso evita, além da contaminação dos alimentos e a perda de alimentos, isso evita também desperdício, né, para o próprio local produtor de alimentos, evitando assim que você tenha que jogar produtos fora por um mau armazenamento. Tá certo? Então, esse é um dos cuidados que a gente tem que ter, dessa forma que a gente pode gerar uma produção mais segura e mais adequada. Ok? Tranquilo? Gravem isso, que isso é importante, tá? Essa nossa parte final da disciplina é fundamental, porque a gente vai levar isso para o resto da vida da gente. Ou até quando mudar a legislação, né? Armazenamento de produtos resfriados, maioneses e misturas com maionese ou de maionese, com outros alimentos, devem ficar armazenados sob refrigeração até 4 graus Celsius, com validade de até 2 dias. Sobremesas e outras preparações com laticínios, ficar armazenados até 4 graus Celsius, com 3 dias de validade.
produtos de panificação e confeitaria, com cobertura e recheio, tá? Prontos para consumo, devem ficar sob temperatura de 5 graus Celsius e validade até 5 dias, tá certo? Demais produtos preparados, até 4 graus Celsius, devem ficar armazenados até 3 dias de validade. Frutas, melhor aqui, né? Frutos, verduras, legumes higienizados, fracionados ou descascados, sucos de polpa ou sucos devem ser armazenados até 5 graus Celsius e validade até 3 dias sobre essas temperaturas. Leites e derivados podem ficar até 7 graus Celsius com validade até 5 dias. Você lembra que o professor falou? Iogurtes e tudo mais ficam até 5 dias na geladeira, né? Por isso que a gente não vai poder mostrar para vocês amanhã o iogurte que vocês fizeram na aula prática da semana passada, pessoal do primeiro semestre. A gente só vai mostrar o queijo, né? O queijo ainda frescal para vocês. Beleza? Tranquilo? Então vejam, né, e se atentem a isso. Essas são as temperaturas de refrigeração para cada tipo de produto que é produzido na cozinha, a sua temperatura de armazenamento e o seu tempo de validade, ok? Tudo isso deve ser colocado em etiquetas no local onde esses produtos estão sendo armazenados, nas suas embalagens, né, hermeticamente fechadas, limpas, higienizadas, né? Vamos mais um pouquinho. Olha lá. No processo de resfriamento de um alimento preparado sob temperatura, deve ser reduzida a temperatura de 60 graus Celsius até 10 graus Celsius, em até 2 horas. E, em seguida, o mesmo deve ser conservado sob refrigeração a temperaturas inferiores a 5 graus Celsius, ou congelados a temperaturas iguais ou inferiores a menos 18 graus Celsius. O que ele está falando aqui? Veja só. Esse é um cuidadinho que a gente tem que ter sempre, tá? Quando a gente faz a cocção de alimentos. Então, toda vez que você coccionar um alimento, que você cozinhar um alimento, esse alimento vai, então, apresentar uma temperatura superior a 100 graus Celsius, né? Provavelmente. Ou próximo a isso. Então, esse alimento vai estar quente ainda. Ele não pode ou não deve ser guardado imediatamente na geladeira. Pode, não tem problema. Mas você vai estar consumindo uma energia maior do que o necessário. O que você pode fazer é deixar esse alimento perder a sua temperatura, tá certo? E ele não pode ultrapassar de 2 horas nesse processo, até em torno de 60 graus ou, né, até 10 graus Celsius. Mas o importante é que ele seja guardado na geladeira em temperaturas entre 60 até 10 graus Celsius. Essa aqui é a grande verdade. Nesse processo, você perde o que a gente chama de tempo de fumaça, que é quando o alimento exala, né, o vapor de água presente nesse produto quando aquecido. Então, todo alimento que é aquecido a temperatura muito alta, o que vai acontecer? Você vai ter aquela fumacinha saindo. Se você fecha o alimento e guarda na geladeira, o que vai acontecer? Essa fumacinha vai aquecendo o alimento. E isso chama retroalimentação. Então, o que acontece? Você pega um alimento extremamente quente, tampa ele e guarda na geladeira, daqui a uma meia hora você bota a mão lá e ele está quente ainda. Daqui a uma hora você bota a mão lá e ele está morno. Daqui a quase 3 horas é que ele vai começar a pegar a temperatura da geladeira. Por quê? Porque aquele vapor d'água, aquele calor que o alimento tem, faz com que ele se aqueça mesmo dentro da geladeira. E se houver algum micro-organismo ali, pelas temperaturas, que são temperaturas relativamente altas, mas que podem gerar, principalmente em micro-organismos termófilos ou até mesmo mesófilos, condição de sobrevivência, mesmo dentro da geladeira. É aquela questão do alimento se estragar dentro da geladeira. Por quê? Muitas vezes ele foi guardado quente, né? O produto estava saindo fumaça, você pega um recipiente, guarda o alimento ali dentro e guarda na geladeira. Você vai ver que esse alimento vai demorar mais tempo para se refrigerar. Por quê? Porque aquele vapor d'água vai aquecendo, é como se fosse um banho-maria. Aquele vapor d'água que está saindo do alimento, ele também aquece esse alimento, mesmo dentro da geladeira. E isso faz com que esse alimento tenha uma temperatura próxima ao crescimento de micro-organismos, mesmo dentro da geladeira. Por isso é importante que aquele alimento que ainda está saindo fumaça, deixe ele ali fora da geladeira um tempinho, até ele perder isso que a gente chama de tempo de fumaça, perder um pouco dessa fumaça. Depois você fecha e guarda, mesmo ele quente, guarda ele na geladeira, que aí você vai ter uma condição melhor de armazenamento.
esse produto rapidamente, já que ele não está mais saindo fumaça, ele rapidamente vai ser refrigerado, rapidamente ele vai assumir a temperatura da geladeira e vai ter, diminuir aí o metabolismo dos micro-organismos presentes, gerando aí uma maior segurança no armazenamento desse produto. Beleza? Então, resumindo, produtos muito quentes, que ainda estão saindo fumaça, não devem ser guardados na geladeira imediatamente. A gente espera em torno de 60 graus, porque o tempo de fumaça de um alimento é em torno de 58 a 56 graus Celsius. Então, você deixando ali em 55 graus, 60 graus, esse produto para de soltar fumaça, pode ser fechado e guardado na geladeira. Imediatamente, coisa de 15 minutos, 20 minutos, ele já está com a temperatura da geladeira. Ele vai trocar calor com a geladeira, né, e vai absorver o frio da geladeira. Se ele ainda estiver saindo fumaça, esse processo não vai acontecer, porque essa fumaça vai aquecer esse alimento mesmo dentro da geladeira. E aí ele vai demorar mais tempo para assumir a temperatura da geladeira, fazendo com que haja a possibilidade de crescimento de micro-organismos se tiverem ali condições favoráveis para isso acontecer. Beleza, pessoal? Todo mundo entendeu? Tranquilo? Vamos mais um pouquinho? Exposição à venda dos produtos, né? Os alimentos industrializados, quando embalados na ausência dos consumidores, devem ser apresentadas as informações de rotulagem de acordo com a legislação vigente. Então, o que ele está dizendo aqui? Que alimentos que foram embalados sem a presença do cliente consumidor final, obrigatoriamente devem ter rotulagem, tá? Então, é o caso, por exemplo, de alimentos industrializados, eles são embalados sem que o consumidor final esteja lá para ver. Então, eles têm que ter informações adicionais e rótulo, obrigatoriamente. Isso também acontece em padaria. Na padaria, você vai comprar um pão, não tem problema, mas você vai comprar um bolo, normalmente esse bolo foi produzido sem você estar lá, óbvio, e foi embalado sem você estar lá. Então, nesse caso, ele tem que ter uma informação a mais, tem que dizer quais são os ingredientes que estão dentro desse bolo, tem que ter informações que você vai precisar quando você chegar em casa. Então, o rótulo é fundamental nesse sentido. Todo produto que foi produzido e embalado sem a presença do consumidor final tem que ter rotulagem, tem que ter rótulo e informações adicionais. Tem que ter quais são os ingredientes que estão presentes ali naquele alimento, em quais concentrações e quais as temperaturas de armazenamento, enfim, de acondicionamento daqueles produtos. São informações de rótulo, tá certo? Então, produtos que foram produzidos e embalados sem o consumidor final estar ali, isso acontece. Isso não vai acontecer, por exemplo, em self-service, onde a pessoa faz uma marmita e leva para casa. Mas ela estava ali na hora que foi feita a embalagem. E ela pode fazer perguntas durante esse processo que vão ser importantes para o seu consumo racional. Se isso não acontecer, obrigatoriamente tem que ter a presença ali dos rótulos e informações de rotulagem, tá certo? Falando um pouquinho ainda de exposição à venda, né? Deverão ser monitoradas as temperaturas de alimentos refrigerados e congelados, expostos à venda, né? Os balcões de refrigeração e as ilhas ou gôndolas de exposição deverão ser dotadas de termômetro, estar limpas e em perfeitas condições de funcionamento, garantindo assim as temperaturas adequadas de funcionamento desses equipamentos. Então, todo equipamento que faça a conservação e o armazenamento a frio ou congelado de alimentos expostos à venda devem ter termômetro à mostra, devem demonstrar ou apresentar qual a temperatura que esses alimentos estão armazenados, obrigatoriamente, tá certo? Então, isso acontece em restaurantes, isso acontece em supermercados, toda e qualquer gôndola ou ilha que tenha produtos ali armazenados sob temperaturas devem mostrar a temperatura de armazenamento desses produtos para o consumidor final, para que ele possa fazer o consumo racional desse produto, certo? Os balcões, aí a gente vai falar um pouquinho sobre exposição à venda de carnes. Aí eu acho legal a gente dar uma paradinha agora e na próxima aula a gente continuar, tá certo? Porque eu acho que é muita informação e na próxima aula a gente tem bastante coisa ainda para falar sobre documentação, sobre algumas exigências para a venda de produtos. Então, olha lá. Exposição à venda. Os balcões refrigerados, expositores de carnes, nos açougues.
Vamos ver aqui, tem uma pergunta. Ok, beleza, Renatinho. Tá joia. Então, então prestem bastante atenção, tá? Os balcões refrigerados, expositores de carnes, nos açougues, devem estar organizados sem misturar os tipos de carnes, bovinas, suínas e aves. Então, você tem que ter lá no balcão de exposição do frigorífico, do açougue, carne bovina num canto, carne suína no outro, aves em outro local. A gente não pode misturar essas carnes, tá? Evitando a contaminação cruzada. As carnes não poderão ser penduradas em cima de outros produtos alimentícios, a fim de impedir o gotejamento de sangue ou outros exudados. Então, prestem bastante atenção nisso. Se chegarem num açougue ou num supermercado que vende carne, ok, e chegar num local que vende carnes, né, você tem que ter alguns cuidados. Primeiro, as carnes devem ser separadas pelos tipos. Deve ter carne bovina, separada de carne avícola, de suína e de outros tipos de carne. Tá? A gente não pode misturar essas carnes. Segundo passo, você não pode ter carne pendurada sobre outros produtos embaixo. Você não pode ter uma carne pendurada e ter lá linguiça embaixo, ou ter miúdos embaixo. Essas carnes, quando penduradas, não deve ter nada embaixo, justamente para que não haja o gotejamento, né, ou qualquer tipo de substrato que saia, ou exudato que saia dessa carne, possa entrar em contato com outro tipo de produto, né, produto diferenciado. Então, carnes devem ser separadas por tipos, né, carne branca, carne vermelha, mas mais do que isso, bovinos, suínos, né, e outros tipos. E a gente não pode permitir que haja o penduramento de carne sobre produtos que estão embaixo, justamente para evitar gotejamento. Vamos lá. Karen, você está levantando a mão, minha querida? Diga. Professor, por exemplo, aqui perto de casa, eu vejo isso constantemente, onde as carnes são armazenadas, penduradas, e embaixo ficam linguiças, né? Aqueles peitos de frango empacotados ficam sempre lá embaixo, e também eles não separam, não. Por exemplo, a carne bovina da suína, eles ficam bem juntinhos na mesma vara, assim, né? Inclusive, aí nesse caso a gente tem que informar uma vigilância sanitária. Qual seria o procedimento? Olha, vamos ler de novo a legislação só para a gente deixar bem claro, né? Os balcões refrigerados, expositores de carne, nos açougues ou supermercados, né, devem estar organizados sem misturar os tipos, bovino, suíno e ave. Então, a gente já vê, mas não é só perto da sua casa não, cara. Perto na casa de todo mundo é bem capaz da gente ver isso, tá? Essa proximidade entre carne suína, carne bovina, aves, né? Isso é muito comum a gente ver, mas a legislação não permite. Evitando contaminação cruzada. Você tem micro-organismos que são mais específicos de um tipo de carne em relação ao outro. Por exemplo, a salmonela é mais comum em aves, não é tão comum em suínos nem bovinos. Por isso, a gente deve evitar, né, qualquer tipo de contaminação cruzada. Mas vamos lá, vamos continuar. Evitando contaminação cruzada. As carnes não deverão ser penduradas acima de outros produtos alimentícios. A gente não pode pendurar lá um colchão mole e embaixo deixar linguiças, deixar carré suíno, pedaços de aves, né, cortes de aves, a fim de impedir o gotejamento de sangue e outros exudados. Então, sem dúvida alguma, quando a gente encontra uma situação como essa, é necessário que a gente perceba que isso está fora da legislação. E está fora da legislação não de forma só, vamos dizer assim, legal, mas isso gera a possibilidade de contaminação dessas carnes. Por isso está na legislação. Não é só uma frescura, não é só algo que faz com que fique mais belo ou que a apresentação fique melhor. Não, isso corre-se um risco eminente de contaminação, justamente porque, como a gente falou, micro-organismos diferentes podem estar sendo, de alguma forma, vinculados para produtos diferentes. Então, Karen, o que eu recomendo que você faça é o seguinte, é que você, se possível for, evite de consumir alimentos em locais que apresentem esse tipo de situação, tá certo? Se houver possibilidade, alertar o dono do estabelecimento, eu sou aluno de nutrição, você conhece a Instrução Normativa 16 de 2017? Não sei o que é. Então, olha só, essa legislação é uma legislação
obrigatória de ser seguida aqui no Distrito Federal, e ela fala isso, você está fazendo de forma inadequada, né? Se isso continuar, e mesmo com essas informações continuarem dessa forma, isso cabe até a possibilidade da gente alertar o órgão de vigilância para que isso aconteça. Mas isso é de pessoa para pessoa. Veja, eu não estou aqui querendo de forma alguma fazer com que a gente entre nessa seara. Isso é pessoal de cada um. Mas a legislação estabelece isso, mas mais do que a legislação estabelecer isso, é a segurança no armazenamento de produtos. Ninguém quer levar para casa um frango banhado de extrato de carne bovina. A gente não quer uma mistura, que haja uma mistura entre suínos e carne bovina e vice-versa, né? Então, além de você gerar um produto de baixa qualidade, esse produto vai estar, de alguma forma, com cheiro, com sabor diferenciado, justamente por esse contato, você também está gerando a possibilidade de contaminação. Então, o que eu recomendo para você, aí cada pessoa vai fazer de uma forma, no primeiro momento, se houver essas condições, tentar comprar em locais que tenham condições diferenciadas, que não mostre, né, que não apresente esse tipo de condição. Muitas vezes, eu percebo isso nos bons estabelecimentos, que as carnes ficam penduradas, mas existe vamos dizer assim, um contentor, e embaixo dele existe, então, um outro armazenamento de produtos. Aí está certo. Porque se houver algum gotejamento, aquele contentor, né, aquela bacia, ou, enfim, aquela prateleira, vai, de alguma forma, absorver essa contaminação. Não tendo isso, a carne realmente estando pendurada embaixo, você tendo outros produtos, eu recomendo primeiro não fazer o consumo naquele local, né? Existem locais que vão dar condições melhores. Posteriormente, se houver abertura para tal, você fale com o dono do estabelecimento para que ele possa se adequar o mais rápido possível, já que você é um consumidor, né? Já que você é um consumidor daquele estabelecimento. Se não houver isso, aí vai depender de pessoas para pessoas, mas pessoa para pessoa, mas é a possibilidade, sim, de se fazer uma consulta, né? Na verdade, um registro, né, do estabelecimento aos órgãos de vigilância sanitária, para que eles possam, sim, se não houver nenhuma alteração, fazer a fiscalização do local e colocar em prática a legislação vigente. Eu garanto para você que todo dono de açougue, todo profissional que trabalha na área de produção de alimentos conhece essa legislação, conhece essa norma e sabe que isso não deve ser feito dessa forma. Posso te garantir isso, tá certo? Às vezes acontece porque, enfim, o equipamento é muito antigo, as desculpas são várias, mas o importante é que ninguém está acima da lei e todo estabelecimento deve se adequar à legislação vigente. Não é uma legislação tão nova, de 2017, então a gente já está falando aí de praticamente 4 anos que essa legislação está em vigor, então não há mais desculpa para nenhum estabelecimento não saber dessa legislação e não colocar essa legislação em prática. Beleza? Mas não é só perto da sua casa não, cara. Isso é muito comum perto da casa de todos nós. A gente vê alguma coisa próxima a isso ou o contrário de tudo isso sendo colocado ali, exposto bem na frente de todo mundo. A gente tem poucos fiscais da vigilância sanitária, por isso tem locais que nunca foram visitados e tem locais que são muito visitados. Eles fazem uma questão de amostra por risco sanitário. Então, locais que têm muito volume de vendas são mais visitados em locais que têm baixo volume de venda. Então, por exemplo, supermercados, atacadões são visitados quase que mensalmente, justamente por esse risco sanitário. Tem muita gente que vai lá e o risco sanitário é muito maior. Estabelecimentos pequenos, açougues menores, são visitados em menor quantidade, ou periodicamente de forma menos frequente, justamente pelo risco sanitário, quer dizer, você tem um volume de venda menor do que um grande estabelecimento. Mas todos eles geram risco e todos eles devem seguir a legislação. Beleza? Pessoal, tem mais coisa aqui para a gente ver, tem bastante coisa para a gente ver ainda, mas eu acho que por hoje tá legal. Aí na aula que vem já está previsto que a gente termine essa legislação, a gente está mais ou menos no meio dela, deixa eu ver aqui, são 70 slides, deixa eu ver quanto que a gente está aqui. Estamos bem próximo dela, né? Estamos no 30, tá ótimo. E aí, na semana que vem, a gente acaba a legislação, né? Vai até o final dela, e aí a gente acaba essa parte teórica da nossa disciplina, posteriormente nós teremos as nossas aulas práticas e por aí vai, tá certo?
Hoje acabou o prazo para que vocês possam colocar o nosso estudo dirigido, né? Acabou o prazo hoje, então, a partir da semana que vem eu já vou disparar as notas para vocês, tá certo? Dos trabalhos que foram entregues, tá bom? E é isso, pessoal. E aí tem aquela questão da Renata, né, Renata? Deixa eu ver aqui. Sim, eu estou um pouco gripada, minha voz está até ruim, mas eu prefiro, se puder, amanhã a gente fazer por aqui, que aí eu consigo participar. Pode ser, pessoal? O que vocês acham? Deixa eu ver a Sueli. Sueli, pode ser? Eu só fico preocupado, assim, dessa informação ser colocada muito próximo da apresentação e algum aluno ir até a universidade, né, e ficar realmente muito desagradável, até porque ele perderia até mesmo a apresentação. Mas se a gente conseguir, através do WhatsApp, do grupo de vocês do WhatsApp, informar a todos com a maior rapidez possível, eu acho que a gente consegue fazer isso sem problema nenhum. Para mim, tanto faz. Eu posso apresentar aqui, quanto fazer a apresentação por aqui, como na parte presencial. O que vocês acham? Só se puder mesmo, tá? Se puder, tranquilo. Isso, ó. Por mim, pode sim. Para mim, tá ótimo. A gente reforça no grupo. Por mim, pode sim. Tem alguém que não gostaria? Tem alguém com alguma limitação? Falou, professor, eu não quero, não gosto. Tem alguém? Alguém? Eu coloco o avisozinho lá no grupo, reforçando agora à tarde. Beleza. Então, e eu boto lá também no Moodle. Acabando aqui a aula, eu já boto no Moodle lá da nossa disciplina, tá bom? Então, pessoal, amanhã, então, nos encontraremos de forma virtual. Pode ser? Nossa, eu agradeço muito, viu, pessoal? Obrigada, viu? Muito grata. Aí eu faço assim, nós não começaremos com a apresentação. Então, o professor termina a aula, que está faltando, né? A parte da aula que está faltando, e vou apresentar os queijos. Os queijos de vocês estão aqui em casa, estão bem bonitinhos, estão lá guardados na geladeira e apresento aqui de forma virtual para vocês, tá bom? E aí, já na outra semana, se der tudo certo, apresento para vocês já meia cura. Não, padrão, queijo Minas padrão. Amanhã estará frescal ainda. Na próxima semana, quando vocês forem ter o contato presencial, ele vai estar padrão. Tá bom? Tranquilo? Tá ok, professor. Muito obrigada. Tranquilo, obrigada, professor. Obrigado aí pela participação de vocês. E a gente se encontra amanhã virtualmente aqui no Moodle. Beleza? Para a apresentação dos trabalhos. Tem uma aluna que queria falar comigo. Professor. Tá bom, queridas. Oi, professor, meus sou queridos. eu. Se você quiser falar depois, eu vou ficar aqui esperando. Tá bom, só um minutinho. Tá bom, fica à vontade. Valeu, moçada. Obrigado aí pela participação de vocês. Fiquem com Deus. Até amanhã. A gente se encontra aqui no Moodle. Beleza? Obrigado. Professor, Oi, querida. eu te encaminhei os meus trabalhos, lembra do problema que eu tive? Viu, tranquilo. Eu encaminhei no Moodle, que eu acho que agora voltou a funcionar, espero que sim. Você Ainda não conseguiu estou depois? recebendo as aulas, mas os trabalhos eu acho que já está encaminhando de novo. Beleza. Tranquilo, mas eu recebi, tá? Eu não abri ainda, eu vi que você tinha mandado. Não abri, você vai ver lá que eu ainda não visualizei, mas eu consegui ver que você tinha me mandado, tá bom? Então, é porque eu mandei tarde também, eu estava terminando de formatar o segundo estudo dirigido. Não, mas fica tranquilo, vai dar tudo certo, tá bom? Obrigada, professor. Tchau. Fica com Deus, até amanhã. Pessoal do segundo e terceiro semestre, tem nada a ver não, tá, pessoal? Só o pessoal do primeiro semestre, a nossa aula. Até porque vocês têm outras aulas amanhã, né? E a nossa próxima aula também, daqui de microbiologia, vai ser online, tá bom? Professor, Oi, querida, fala. sobre o trabalho de ontem. Sim. Ou de ontem não, de amanhã. De amanhã.
Eu tinha falado com você pelo WhatsApp, e aí acabou que não ficou concluído, Eu mando hoje. e por falta de comunicação eu achei que eu estivesse no grupo, Aham. e na verdade eu achei que o trabalho fosse para a semana que vem. Se não fosse Não, a Renata falar, eu tava por fora, assim. fica tranquilo, o que eu vou fazer? A gente até tinha prometido isso, não foi? Eu vou hoje colocar para vocês ali como se fosse um estudozinho dirigido, tá? Tá. Poucas questões sobre o assunto, para quem não fez o trabalho, tem mais uma semana para poder fazer, tá bom? Então ele vai estar disponível para vocês hoje ou mais tardar amanhã. E aí quem não fez, faz esse estudo dirigido, faz como esse de microbiologia, lança lá pelo Moodle e o professor dá nota para vocês, tá bom? Eu tenho feito essa disponibilidade para quem não está tendo aula presencial com a gente, né? Por quê? Porque as informações que o professor passa na aula presencial, vocês perdem. Então, realmente, fica uma coisa bem complicada. Então, fica tranquilo. Eu vou até anotar aqui para eu não me esquecer de fazer isso hoje. Deixar esse estudo dirigido hoje. E lembrar para vocês amanhã. Aqui. Estudo dirigido de FNCA. Pronto. Que eu faço isso hoje, tá bom? Obrigada, professor. Eu que agradeço. Desculpa, eu já tinha prometido, mas é tanta coisa que a gente esquece. Mas vai estar lá para vocês e eu lembro amanhã para vocês também, tá bom? Tchau. Tá, vai ter umas 5 perguntas, mais ou menos. Tá. Fica com Deus. Tchau. Eu também. Professor, Oi. sobre a atividade que era para enviar hoje de microbiologia, eu enviei ontem à noite, professor, só que hoje, quando eu fui confirmar meu envio, estava assim, falando que não foi enviado, como se fala, definidamente. Acho que aí eu acabei enviando, só que aí ficou como atrasada. Não, fica tranquilo, não tem problema não. Ele faz essas coisas mesmo, assim. Ele permite que você entregue até um prazo posterior e fica como atrasado, mas não tem problema, que eu consigo ver, tá? Deixa eu só ver, qual que é o seu nome mesmo? Aline Aguiar da Silva. Aline Aguiar. Aline, eu vou olhar isso agora para você, tá bom? Tá bom, obrigada, professor. Eu saindo daqui, eu já olho para você. Aí, qualquer coisa amanhã, você tá amanhã com a gente, não tá? Não, eu faço só na terça-feira mesmo. Você faz só na terça-feira. Terça-feira que vem, você me cobra. Tá bom, professor, obrigada. Cobra, porque é muita coisinha, mas aí você pode me cobrar, tá bom? Obrigada, professor. Agradeço. Obrigado você. Boa semana.